Tem um ponto muito interessante disso, né? Você falou, não existe esse melhor investimento. Mas eu vou te falar que mesmo se existisse, se o cara não tiver uma cabeça de investidor, ele não vai ter uma boa rentabilidade no melhor investimento. A Luciana trabalha com fundos e deve até saber qual é o exemplo que eu vou usar, que é o do Peter Lynch, né? Que é um baita de um gestor. Ele escreveu aquele livro... Como é que é o nome do livro mesmo? É o... One Way Up to Wall Street. Em português é O Jeito Peter Lynch de Investir. Exatamente. Ele gravou um Primocast sobre esse livro já. Mas o interessante é que o Peter Lynch, ele conseguiu uma baita de uma rentabilidade. Entre 77 e 90, ele fez 29,2% ao ano. Então, quem entregava em 77 $100 mil na mão do Peter Lynch, poderia tirar, em 90, 2,8 milhão. Muita coisa, né? Esperava. Só que você vai pegar o retrato dos cotistas, a maior parte das pessoas que acharam esse baita veículo de investimento, o pessoal deve dar louco aqui, Luciano, indica o fundo que vai ser o Peter Lynch brasileiro. A maior parte perdeu dinheiro, porque o cara não tinha esse aspecto comportamental. O que ele fazia? Ele não conhecia o Peter Lynch. Quando ouvia falar do Peter Lynch era quando o mercado tinha bombado, tinha subido, sei lá, 40%. Ia lá, investia no fundo. Aí, um tempo depois, o fundo caía 30%, que era um fundo cheio de participação em empresas, né? Muito volátil. O cara não aguentava aquela queda e retirava. E talvez ele até aguentasse psicologicamente, se fosse só parte do patrimônio investido. Mas como ele não usava diversificação, ele botou tudo no fundo. E aí, quando o fundo cai 30%, muitas vezes não é uma queda descolada do mundo real, igual no passado. A bolsa não caiu quase 50% porque o mundo estava cor-de-rosa. Enquanto a bolsa caiu 50%, a gente teve pessoas ficando desempregadas, tivemos negócios quebrando. Então teve o cara que entendia o que você falou. Eu não posso vender agora. Só que ele foi obrigado a vender. Justamente porque ele não tinha pensado primeiro, naquele começo que a gente falou, uma reserva de emergência, né, de no mínimo 3 meses, como você falou, possivelmente 6, talvez 12, como o Thiago fez, e ele não tinha uma diversificação em coisas que subiram enquanto o fundo caía. Eu fiquei muito tranquilo no passado para tomar decisões, e eu tomei uma decisão extremamente arrojada para o meu histórico, que foi levar minha alocação de Bitcoin, que era um negócio próximo de 5%, para 20%. Foi muita coisa. E com todo mundo falando, inclusive alunos meus de turmas anteriores, colocando no grupo global lá, Bruno, você estava errado sobre o Bitcoin. Ele tinha caído de preço, né? Falou, não é uma reserva de valor, olha só o quanto caiu. Eu falei, olha, não quer dizer que ele não é volátil, Aí mas você eu foi acho que lá vai e voltar a resolveu subir. comprar um por dia. Aí eu fui comprando entre Nas palavras do meu pai. 0,5 e 1 Bitcoin. Nas palavras do meu pai, você viu o Bruno? Tá comprando Bitcoin igual pão na padaria. Não, eu fui comprando por conta disso. Doido. Era o resto da palavra, da frase. Tinha caído bastante, eu falei, vou levar de volta pra 5%. E o preço do Bitcoin de lado um tempão. Aí eu lembrando lá, não que eu use tanto a análise técnica, mas eu dei uma estudada. Eu falei, nossa, essa ausência de volatilidade, uma hora vai gerar uma explosão de volatilidade. Pode ser pra cima ou pra baixo. Se for pra baixo, que é a pior coisa que pode acontecer se eu aumentar a alocação? Eu vou perder esses 20%. Talvez o Bitcoin chegue a 0. Vai me machucar? Vai, só que hoje eu tenho uma reserva robusta, a Malu tem um negócio que faz bastante dinheiro, meu negócio faz bastante dinheiro, então eu não ficaria pobre por conta disso. Agora, se esse negócio sair de onde tá, que era tava na época uns 40 mil, e realmente disparar pra cima, aí eu faço o meu nome, né? Empurrei a bola na rede ali, botei o burro na sombra e tô tranquilo. Aí eu fui, aumentei essa alocação, até fiz um movimento público e acabou que deu muito certo. Só que poderia não ter dado. E se não tivesse dado, eu estaria no jogo ainda. Agora, você falou uma coisa muito legal, cara, que foi sobre estratégias, né? E sobre como você mudou uma estratégia sua. Que você antes tinha 5% e foi pra 20% e a sua turma falou, pô, mas como assim, né? Tá doido. E realmente o mundo, em termos de princípios, né? Existem algumas coisas interessantes a se notar. Os princípios, eles se aplicam a tudo. Não só aos investimentos, né? Então, é como o princípio do tempo, né? Não dá pra uma semente virar numa árvore do dia pra noite. Não dá pra uma criança nascer em menos de X meses, né? E um dos princípios que eu acredito... Acho que 9. Não, eu ia pior falar que que tem dá. gente que às vezes nasce... Às vezes dá mais- 5, entendi. 6, 7, né? Eu me toquei na hora que... Mas a frase você não pode engravidar 9 mulheres e ter um Isso. filho em um mês. Não tem, Exatamente. você vai quebrar, inclusive, né? Um monte de A não ser que você seja o rei Salomão. 9 meses que depois, teve não, 9 mil não vale a mulheres. pena. O rei Salomão teve 1000 mulheres. Isso é a prova que ele era muito rico. Mas assim, então, dentro desses princípios, um deles é o princípio de que nada é estático no mundo, né? Talvez apenas a mudança. Então, quando a gente fala Sabe de quem estratégia... falou isso? Heráclito. Heráclito? Aí ele falava puxa isso. Heráclito da Do nada, prateleira. Heráclito. Veja Heráclito aqui. Caraca, massa. Então, quando a gente fala sobre isso, tem algumas verdades no mercado que a gente carrega até hoje e que arrisco a dizer que estão mudando. Né? Então, por exemplo, todas as crises da história aconteceu a mesma coisa. As pessoas saíram da bolsa.
Sempre aconteceu isso, né? E por isso que a bolsa sempre caiu. Porque a bolsa caía com as pessoas morrendo de medo e vendendo com muita pressão. E vendendo para algumas outras que tinham dinheiro e por esse preço eu até topo comprar. Mas durante o Covid aconteceu uma coisa que não aconteceu, acho, que em nenhum lugar do mundo. Só aconteceu no Brasil. Porque a nossa bolsa caiu 50%. E se você puxar todas as crises da história do Brasil, as pessoas saíram da bolsa. E essa foi a única crise da nossa história em que a bolsa caiu 50% e o número de investidores pessoa física aumentou. Então o que a gente está vendo aqui? Que talvez aquela história de tempos em tempos vai ter uma crise, vai ser uma puta oportunidade para comprar, etc. Talvez isso já não exista mais. Concorda que isso aqui virou algo óbvio? Tem uma crise, é só comprar. Compra o som dos trovões, venda o som dos violinos. Espero que continue acontecendo, entre aspas, como investidor. Como educador, prefiro que não. Porque como investidor, isso daqui geralmente me dá um ponto de entrada. Mas qual que é o ponto? A gente precisa estar preparado como investidor para aceitar que isso daí pode mudar. Porque durante o Covid, a bolsa caiu porque o investidor gringo saiu daqui. Teve uma pressão vendedora muito forte, né? Mas os investidores pessoas físicas ganharam dinheiro. Então, assim, quando a gente olha para isso, cara, temos que saber que a estratégia tem que mudar. Porque senão ela vai parar de dar certo em algum momento. E tem um grande questionamento também se essas recuperações rápidas que são motivadas por bancos centrais no mundo jogando dinheiro muito rápido nas economias e com muito volume, se ela é sustentável no longo prazo, né? Se eles sempre vão conseguir fazer isso de novo, se os juros já não estão baixos demais, que é esse questionamento de fato de se a recuperação seria tão rápido em crises futuras. A gente não sabe, né? Agora, eu gosto muito, eu falei aqui um pouco do dólar, do ouro, você trouxe o Taleb aqui no começo, sou muito fã também, da gente ter essa tríade na nossa carteira, né? Dos investimentos que são robustos, que é como a reserva de emergência que a gente começou falando aqui, que assim, no choque, ele não balança, é o título público e tudo mais, que até balançou um pouquinho na última crise, mas foi pouquinho. Você ter ali o frágil, porque o frágil, na hora que vem a crise, ele sofre, porém é onde você tem o maior potencial de retorno, mas você ter o antifrágil, que é o que ganha na crise, como aconteceu com o dólar e o ouro, pelo menos um pouquinho. Que aí você fica com essa composição aí dos três, e isso carregando sempre. As pessoas têm uma mania de querer desmontar o antifrágil na hora que tá tudo bem, desmontar o frágil na hora que tá tudo ruim. Não, deixa os três ali que te dá tranquilidade. Você só conseguiu fazer o que você fez com cripto porque você sabia que você tinha o robusto também na sua carteira, né? Então acho que a gente fazer isso. E sim, eu concordo que a gente tem que estar sempre preparado para mudar. Quando eu falo da minha alocação estrutural, uma coisa que eu tenho isso, mas eu posso mudar a qualquer momento. Se o juro cair mais, ou se o juro subir, talvez eu mude um pouco, mas tem que ter algo a você seguir, né? Eu acho que para as pessoas normais que estão nos acompanhando, que não são necessariamente investidores profissionais, tem uma disciplina, uns percentuais e siga, né?